Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que as escrituras sagradas estão sendo cumpridas. Você que acredita na Bíblia, você que acredita no Salvador, saiba que momentos como esses que nós estamos vivenciando podem ser sim o final de um ciclo, onde a humanidade é resetada. Mas antes que a humanidade seja resetada, há de vir grande tribulação. E nós vamos analisar pela Bíblia como se preparar para uma situação como essa. Ah, Humberto, mas por que eu tenho que me preparar, né? Simplesmente utilizando a Bíblia? Porque olha só, isso aqui, campeão, é simplesmente a agenda da ONU a partir de 2021 até 2030. Eles possuem o objetivo de fazer com que todas essas pautas se encaixem até 2030. E acredite se quiser, são justamente essas pautas que a Bíblia nos alerta sobre a vinda do anti-messias, que no caso é em plural, dos anticristos, dos falsos profetas e também do grande engano, tá? E aí é óbvio, né, que essa agenda está traduzida em português brasileiro, ok? E nós vamos comentar sobre essa agenda aqui. Pois bem, esse artigo não é de minha autoria, existe um canal no Telegram chamado Circula na Rede Oficial, então os créditos são para esse canal aí no Telegram. Eu decidi pegar esse artigo para gerar um conteúdo aqui para vocês, para alertar vocês do que há de vir, tá? Não sou perfeito, não sou profeta, mas comparado a essa escória humana que fica fazendo vídeo na internet, né, esses pastores cangaceiros, melhor alguém, uma ovelha negra ensinando para você sobre Jesus, do que um lobo devorador de ovelhas levando você para o matadouro. É muito melhor. Melhor um cara errado tentando te mostrar o caminho onde que está Jesus, do que um cara que se passa por santinho fazendo as maiores barbaridades da história, né? Então, pois bem, a Bíblia, eu vou deixar ela aqui, ela já está aberta no capítulo que eu quero falar com você, para você poder entender. E nós vamos tentar entender essa agenda da ONU, tá? E você verá, meu irmão, que a coisa é muito pior do que você imagina. Eu não vou poder dizer isso, mas olha só, esse vídeo aqui me chamou muito a atenção, ó. Esse vídeo aqui. Por quê? Porque o CEO, tá? Eu não vou dizer o nome dessa empresa aqui. Você provavelmente vai dar um pause no vídeo para poder ler. Ele diz que o seu sonho, o sonho do cara, é reduzir a população em 50% até 2023. Tá lá nesse canal chamado Desmagnetizado e é incrível como da boca desse cara se sai que o sonho dele é reduzir a população pela metade. Ou seja, o cara que está comandando o mundo, tentando resolver um problema, esse é o cara que quer reduzir a população na metade. Meu, se você não acordou com essa declaração, você não acorda mais. Infelizmente, você não acorda mais. Seu lugar não é aqui nesse canal, tá? Porque se você está olhando para isso aqui e você percebeu onde que está o problema, parabéns. Agora você sabe que são eles contra a gente, né? Pois bem, essa é a agenda da ONU, ok? Que eles almejam para a gente, né? Essa é a agenda da ONU. E ela foi traduzida, tá? Eu vou pegar ela traduzida aqui para você poder entender. Pois bem, o que é importante você entender sobre a agenda da ONU para 2030, tá? Muitas dessas pautas já existem, campeão. Muitas delas já foram conquistadas. O que não foi conquistado aqui ainda, você vai ver que são poucas coisas. Mas olha só, até 2030, o objetivo da ONU é um governo único mundial. E, meu irmão, você vai dizer assim, isso não vai acontecer. Cara, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Então, basicamente, o Brasil não é mais soberano. A China, a Rússia, os Estados Unidos não são mais soberanos. Existe uma cúpula que decide sobre cada país.
E essa cúpula se chama ONU e Fórum Econômico Mundial, e que estão exatamente as mesmas pessoas, tá? Então esse governo único mundial, ele já existe, só que ele está nas sombras, tá? Uma moeda única mundial já existe. O dólar digital, o real digital, o yang digital, o rublo digital, todas essas moedas para você poder movimentar, o governo fica sabendo o que você faz. Você precisa passar os seus dados bancários, onde você mora, todas as suas informações para você poder negociar. A única moeda que você não precisa fazer isso é o Bitcoin. Mas todas essas moedas digitais, estatais, precisam fazer isso, tá? Então, uma única moeda já existe, tá? Você pode ter certeza que tanto o dólar digital, o real digital, fazem parte desse sistema, tá bom? O Banco Central Mundial já existe. Fundo Monetário Internacional, o FMI, já existe, tá? O mundo militarizado, já está todo militarizado. Todos os países têm grandes arsenais bélicos, tá? Olha só, como eles já cumpriram tudo isso aqui, tá? O fim da soberania nacional, ok. Vai lá o Bolsonaro e fala assim, nós não vamos pagar a dívida externa. Pensa, o que vai acontecer? No dia seguinte, os Estados Unidos invadem o Brasil. Então não existe mais soberania nacional. Nenhum país mais é soberano. Todos os países são dependentes monetariamente de bancos centrais mundiais. Então ninguém mais é independente, tá? Então isso aqui tudo, pessoal, as metas para 2030, elas já aconteceram. O fim de todas as propriedades privadas. Aí você vai me dizer, não, isso aqui não aconteceu. Isso aí é dificílimo de acontecer. Campeão, já aconteceu. Eu vou te fazer uma pergunta. A única propriedade privada que você tem é basicamente um bem inconfiscável. Você só é dono, você só tem a posse de uma propriedade privada se essa propriedade é um bem inconfiscável. O seu carro é um bem inconfiscável? Se você deixar de pagar todas aquelas taxas dos parasitas estatais, se você deixar de pagar IPVA, DPVAT e tudo que o governo manda te pagar, se você deixar de pagar e você for pego numa blitz, eles vão confiscar o seu carro. Se eles vão confiscar o seu carro, né, nunca foi seu. Porque para ser seu, ele tem que ser um bem inconfiscável. Então, o carro não é um bem inconfiscável. O apartamento, se você deixar de pagar IPTU, uma hora o governo vai acionar a justiça e vai tomar o seu bem, vai hipotecar o seu bem. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, o seu imóvel ele também não é um bem inconfiscável. Porque se você deixar de pagar IPTU, se você deixar de pagar alguma taxa do governo, em uma hora ou outra ele vai querer confiscar. Então o imóvel nunca foi seu. Tá entendendo? Os seus filhos não são de vocês. Porque a partir do momento que você falar que o seu filho não vai na escola, que o seu filho não vai seguir A, B, C ou D que o governo manda, o governo vai atrás de você e vai querer tirar os seus filhos. Então, entenda bem, a propriedade privada, ela já foi cumprida. Ninguém é dono mais da propriedade privada. Ninguém é dono mais. Então, simplesmente, existe apenas um véu nos seus olhos. É basicamente isso. Porque o carro, o governo te empresta, nunca foi seu. O imóvel, o governo te empresta, nunca foi seu. Existem leis que o governo pode tomar o seu imóvel em guerras, ou simplesmente usar o seu imóvel para construir viadutos ou postos militares. Outra coisa, eles podem alterar qualquer documentação e falar que a partir daquele momento o imóvel é seu. Então, o imóvel não é um bem inconfiscável. Muito pelo contrário, o governo pode confiscar, tá? Agora, como que você consegue driblar esse sistema? Tem uma maneira, tá? Por exemplo, olha só. Você tem grandes cidades, metrópoles, com mais de 1 milhão de habitantes. Se você mora perto das metrópoles, o seu imóvel ele fica num ponto estratégico. O ponto estratégico para grandes capitais, para grandes avenidas, grandes BRs, viadutos. Então, o seu imóvel está no ponto estratégico, ele pode ser confiscado. Agora, se você mora longe das metrópoles, longe da população, se você mora numa cidadezinha que Judas perdeu as botas, que ninguém nunca ouviu falar, com pouquíssimos habitantes, cidadezinha, estrada de terra esburacada,
Não existe nenhum incentivo econômico naquela cidade. Só tem uma mercearia, um depósito de construção e talvez ali no máximo ali uma prefeitura ou um ponto da polícia e só. Se você mora numa região precária, com pouquíssimos habitantes, não é interessante para o governo confiscar o seu imóvel. Até porque o governo não tem tanto soldado assim. Né? Não vai ter tanta gente para tomar conta daquele imóvel. E aí o que vai acontecer? Ele vai priorizar as metrópoles. Então o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi exatamente isso. As fazendas que estavam próximas das metrópoles foram confiscadas pelo exército. O exército obrigava os fazendeiros a produzir alimento para alimentar o exército. Só que as fazendas longe, extremamente longe das metrópoles, eram inviáveis para o exército ficar tomando conta. E aí, quando você analisa a história, as pessoas que moravam em regiões montanhosas, em regiões com poucos habitantes, em zonas rurais, essas pessoas que estavam bem distantes, elas não eram atingidas. Pode ser que em algum momento o governo passe uma ou duas vezes ali, mas não é atingido. Não tem pessoa para tudo isso, não tem drone para tudo isso, não tem dinheiro para todo mundo. E aí, basicamente, o foco vai ser nas grandes capitais. Então, o que acontece? Mesmo que você não seja dono do seu imóvel, ainda assim, se você mora numa região com pouquíssimos habitantes, né, você vai ter uma maior taxa de sucesso nessa empreitada, onde o governo não vai poder dizer que não é seu. Porque se o governo estabelecer uma base ali onde você mora, simplesmente vai estar muito distante dele controlar a situação. E aí as pessoas, aquele local vai se tornar um local que não é tão interessante para o governo visitar. Por isso eu falo, os melhores lugares para você ir morar é longe da população. O próprio Criador, a própria Bíblia nos fala o seguinte: não more em cidades. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. O fim da família, da unidade familiar, já está acontecendo, meu irmão. É emissol, é separação, é divórcio, é filho que odeia a mãe. Isso já está acontecendo, eles já estão conquistando isso. Despovoamento e controle do crescimento populacional. Eu não preciso falar mais nada, né? Já conquistaram também. Isso aqui já conquistaram, não preciso falar nada, né? Inclusive, o microchip, ele está dentro disso aqui, ó, tá? Não pense você que alguém vai chegar para você e vai falar assim: olha, eu vou colocar um microchip aqui na sua mão direita ou na sua testa, e você, né, você pode escolher se você quer o microchip ou não. Meu irmão, essa parte na Bíblia foi inventada. Foi inventada. O microchip já foi enfiado dentro de você. Sem brincadeira. Toma muito cuidado. Você está achando que o microchip eles vão te perguntar? Não vão perguntar não, campeão. Não pergunta para ninguém. Olha só uma coisinha. Para você comprar, para você viajar, para você entrar em show, para você ir em qualquer lugar, você precisa apresentar o seu comprovante disso aqui, ó. Não precisa? O seu microchip já está lá, campeão. É simples. Implementação de um sistema de crédito social. Isso aqui é o pior dos piores. É o pior dos piores. Tá? E para o crédito social existir, para isso aqui existir, precisa, né, de, claro, uma porrada de câmera e de 5G que eles já estão instalando. Câmeras de 5G nas cidades, né, para o sistema de crédito social funcionar. O que é o sistema de crédito social? Se você não for a favor do governo, de repente, o seu filho chega na sua casa e fala: papai, lá na escola tinha um Transmaverick Megazord baiano, um monstro colossal, parecendo um demônio, né, dizendo que eu poderia ser o que eu quisesse, mas que era proibido por lei o homem ser homem e proibido por lei a mulher ser mulher. Eu poderia ser o que eu quisesse. E aí ele me recomendou pegar esse abacaxi e enfiar dentro de mim. Esse é meu dever de casa. Aí você vai dizer que você não concorda. Se você não concorda, o governo vai bater na sua porta, vai levar você de férias para algum lugar, você entendeu muito bem, vai 1984, George Orwell, tá? E aí o que acontece? O seu crédito social vai lá para baixo. Por quê? Porque você não quis enfiar o culhambau dentro do seu filho, e aí o governo vai dizer que é proibido.
Porque você é um patriarca malvadão. Você que quer educar os seus filhos, que quer simplesmente ensinar os seus filhos, né, o valor da família, o valor das tradições, o valor cristão. Não, você é um malvadão. Bonzinho é aquele que enfia o abacaxi no filho. E aí, meu irmão, os caras vão atrás de você. Ou seja, o crédito social é o quê? Ele penaliza você por você lutar pela sua liberdade. O crédito social, olha para a China, ele penaliza quem é contra o governo. Se o governo quiser gastar 20 milhões de verba pública para colocar aquelas porcarias de bandas horrorosas tocando e você quer destinar aquela verba para algum outro lugar mais importante, você vai perder crédito social. Se de repente o deputado ganhar 200 mil reais por mês de verba de gabinete e você discordar disso porque você só ganha 1.200 e o governo está montando em cima de você, o seu crédito social vai cair. Tá entendendo? Então, isso aqui, meu irmão, é o pior. Isso aqui é a marca da besta. Você pode ter certeza disso, tá? O governo criar os seus filhos, isso já acontece, né? Já sabemos que isso acontece. Escolas, faculdades, universidades, tudo regulamentado pelo MEC na mão do governo. O fim do transporte privado, possuir carros, etc. Por que você acha que a gasolina está encarecendo? Por que você acha que o preço da gasolina está subindo? Vai chegar um momento que ninguém mais vai conseguir andar de carro. E aí vai só existir ônibus. As pessoas só vão andar de ônibus porque o preço das coisas está caro. Restrição de viagens aéreas já está acontecendo. Seres humanos controlados em zonas de assentamentos. É aquilo que eu falei. Saia das cidades enquanto é tempo. Vai chegar um momento que vai ser quarentena, ninguém vai poder sair das cidades. Isso vai acontecer. Haverá um momento de quarentena onde as pessoas não poderão sair das cidades. Ou seja, as cidades vão ser confiscadas pelos exércitos e as pessoas não vão poder sair. Isso vai acontecer, é uma pauta deles, para controlar as pessoas que moram nas cidades. E vão dizer que fora das cidades tem muitos problemas, claro. Né? O fim da irrigação, evidentemente, das fazendas, do gado pastoreiro, né? Das casas e tudo mais que você pode imaginar, né? Uso restrito da terra, ou seja, você não poderá mais plantar, não poderá mais fazer nada, a não ser que você faça agrofloresta. Agrofloresta, não tem como eles saberem que você planta, porque vai ser uma floresta que vai crescer ali. Só que é uma floresta com árvores frutíferas. Entendeu? Então, a agrofloresta é uma floresta que se equilibra, não precisa de adubo, não precisa de irrigação nem nada. Ela sobrevive sozinha, e você consegue basicamente, realmente parece uma floresta, só que de recursos naturais, tá? Proibição de curas naturais, isso já está acontecendo. Fim do combustível fóssil, isso vai acontecer. Confie nos seus instintos, eles são mensagens da sua alma. Essa é a mais pura verdade, né? Os seus instintos dizem. O que o seu instinto diz sobre esse assunto? O que o seu instinto diz? Pois bem, a Bíblia, ela nos mostra aqui, ó. Olha que coisa interessante que a Bíblia nos fala aqui, ó. A grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 15. E assim quando virdes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel. Qual é a profanação horrível que falou o profeta Daniel? A violação do corpo humano. Não tem nada a ver com economia, tem nada a ver com invasão de cidade de Israel, tem nada a ver, campeão. O lugar santo é o seu corpo. Quando eles quiserem violar o seu corpo, né? Aí, e quando virdes a profanação horrível que falou o profeta Daniel, quando eles quiserem violar o seu corpo, assim diz o profeta Daniel, no lugar santo, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que são os montes? As florestas, regiões que estão entre montanhas. Por quê? Regiões planas, eles conseguem chegar. Regiões montanhosas, é mais difícil eles chegarem. Por isso fala, fuja para as montanhas. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E ora para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e o sábado. O próprio Criador disse que nós iremos fugir, campeão. Haverá um momento que nós teremos que fugir. Isso é óbvio, isso é óbvio. Então, olha só para você poder ver.
E se naqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, só para você poder entender, haverá um momento, a Bíblia nos diz que nós teremos que sair das cidades, nós teremos que fugir, tá? E aí a Bíblia ainda complementa com isso aqui, ó. E se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, né? É aqueles projetos de OVNIs voadores, ou ei-lo aqui, não acredites, tá? Pois levantarão falsos cristos, que são falsos messias, e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Serão maravilhas, meu irmão, que as pessoas vão ficar inimaginadas, tá? Vede que eu pronunciarei a voz. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma forma como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem, onde aí fala, né? Onde haver um cadáver, eles se reunirão aos abutres. E, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. O sol negro, Black Sun, tá? Inclusive, isso é conhecido até mesmo pelo exército bigodudo, tá? E as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. E enviará os seus anjos com o poder do som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabei que está próximo do verão. Essa parte do ramo da figueira significa o reset no planeta, tá bom? Então, só para você poder entender, isso não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo, ok? Aqueles que sobreviverem ao fim desse ciclo, né, e a salvação, ela é espiritual, né, serão colhidas pelos anjos. Eu creio que nós não estamos tão longe disso. É uma questão de crença, ok? Então, pessoal, só para você poder entender, tá? Você que me acompanha aí, o sistema daqui para frente só vai piorar, não vai melhorar. Você acha que a obrigatoriedade da máscara foi embora? Vai voltar e vai voltar pior. Só vai piorar, a situação não vai melhorar. Por isso, é extremamente importante a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador e extremamente importante que você se movimente. Agora, o sistema, ele quer que você seja formiga operária. Eu não vou falar mais aqui, mas o sistema, né, condicionou você a ganhar pouco para você ficar dependente do Estado. É simples assim. Por isso que eu sou a favor da iniciativa privada. O cara que é empreendedor, iniciativa privada, ele consegue ter mais resultados do que outras pessoas. É o meu ponto de vista, o meu pensamento, tá? Confie nos seus instintos. Eles são mensagens da sua alma. É o que eu acredito também. Espero que você tenha entendido. Não estou dizendo que o mundo vai acabar, longe disso. Mas é extremamente importante você saber que as coisas vão piorar, tá bom? Fique na paz.